pessoal, tudo bem? Fábio Marçal aqui para mais uma correção, né? Resolução de prova de língua portuguesa, prova de concurso, prova comentada, item por item, questão por questão, além de comentada, teoria trazida, né, para estudo, para análise. É uma ótima forma de estudo, porque além de ver o modelo de prova, os tipos de questões, os enunciados, como entender e interpretar os enunciados, identificar o que a banca quer, nós aprendemos a teoria da gramática de língua portuguesa. Nosso foco aqui hoje será com a banca IBAN, o concurso da Prefeitura de Mauá, em São Paulo, para o cargo de auxiliar de apoio à educação inclusiva. Essa prova, né, a IBAN, ela não divulga seus cadernos de prova, então conto com a ajuda, né, de inscritos no canal, amigos nossos, parceiros que conseguem algumas provas de pessoas que fizeram, realizaram e enviam para a gente fazer esse comentário. Caso você tenha alguma prova, não só da IBAN, mas alguma outra prova que você tenha interesse em ver a resolução, só enviar aí, tem meus dados aí no canal e com o maior prazer a gente vai fazer a resolução. Bem, quem não me conhece aí, meu nome é Fábio Marçal, professor de língua portuguesa, especialista em concurso público, né, há bastante tempo, há muitos anos que eu tenho essa prática, né, de não só de estudo para concurso, mas também de realização de provas, aprovações, diversas aprovações. Aí embaixo na descrição você encontra link para o meu currículo aí no LinkedIn, diversas aprovações. Tenho aí umas especializações bem interessantes que ajudam bastante na análise gramatical. Bem, se inscreve aí no canal já para ir recebendo futuramente mais provas, mais comentários, mais vídeos, para ficar sempre atento. Curte aí, compartilha com seus amigos, seus familiares, aquelas pessoas que estão estudando também para conquistar aquela vaga e assim ser mais um degrau na realização profissional, na conquista de seus sonhos. Bem, então sem delongas, mais uma coisa, caso você tenha interesse em realizar um curso de gramática para concurso com macetes, dicas, teoria bem objetiva, apostilas, mapas mentais, tem o formulário aí embaixo, coloca seus dados no formulário, e-mail, telefone, não vou mandar spam, pode ter certeza, vai ser apenas um método de comunicação para quando surgir novas dúvidas, novas turmas, você receber a informação da data, do valor, enfim. Aulas, né, são online, são diretamente ao vivo, ficam gravadas, são realizadas por plataformas, né, de interação virtual, com envio de material, envio de apostila, resolução de questões, enfim. Vale bastante a pena para quem está interessado em pegar a gramática de língua portuguesa aplicada em questões de concurso. Bem, então vamos lá, vamos corrigir aí, né, vamos comentar essa prova. Vou deixar, né, também o link dessa prova aí embaixo para você baixar, tá sem as marcações. Essas marcações que tem aqui é apenas para guiar a gente na resolução, para facilitar. E você pode ler, né, pode baixar, ler com calma o texto, são 2 textos nessa prova de língua portuguesa, 12 questões, tem algumas questões de interpretação, mas a maioria são de gramática mesmo. E pronto, você pode ler com calma aí, tanto aqui no vídeo quanto baixando no seu computador, no seu celular. Então vamos lá para a resolução do número 1. Assinale a alternativa em que o título do texto foi reescrito preservando o sentido original e obedecendo aos princípios da gramática normativa. Então tem que estar correto de acordo com o sentido e de acordo com as normas gramaticais da língua portuguesa, da gramática padrão. Título: Black Friday, por que compramos compulsivamente? É uma questão de porquê. E a gente só vai ver esse porquê quando ele traz as opções. Letra A, Black Friday. Por que compramos compulsivamente? B, comprar de forma compulsiva na Black Friday. Explicamos o porquê. C, Black Friday, compramos de forma compulsiva. Por quê? D, por que compramos compulsivamente na Black Friday? Então tem o mesmo sentido, né, as frases, porém o que está incorreto aí, né, em 3 das opções é o uso do porquê. Vou apresentar aqui 4 tipos de porquê. Temos o porquê separado sem acento, temos o porquê separado com acento, temos o porquê
junto e sem acento, e temos o porquê junto e com acento. Bem, esse primeiro porquê, separado e sem acento, eu consigo trocá-lo, né? Vamos usar método de substituição, pela expressão por qual motivo. Eu troco o porquê inteiro por qual motivo. Ele vem no início e no meio das perguntas. Ele é feito de uma preposição com um pronome interrogativo. E o porquê separado e com acento? Ele é a mesma ideia, só que vem no final da frase. Ele sempre virá aí no final da interrogação, da pergunta. Essa é a única diferença, mas os dois envolvem a pergunta por qual motivo. A terceira, né, o terceiro porquê, separado e sem acento. Ele é uma conjunção explicativa, eu consigo substituí-lo por pois. Se na frase eu substituo por pois, então eu uso esse porquê junto e sem acento. Fui à festa tarde porque dormi à tarde. Fui à festa tarde, pois dormi à tarde. Então, dá para trocar por pois, é uma conjunção explicativa. Porquê junto e com acento. Esse porquê junto e com acento eu troco ele todo pela palavra motivo. Não sei o porquê ele chegou à festa à tarde. Não sei o motivo dele ter chegado à festa à tarde. Então repare que eu troco ele inteiro apenas pela palavra motivo ou razão. Já lá em cima, no primeiro, eu troco ele todo pela expressão por qual motivo. Essa é a diferença, tá? Então, letra A, Black Friday. Por que compramos compulsivamente? Na primeira opção aqui, temos esse porquê, que é uma pergunta. Dá para trocar por qual motivo compramos compulsivamente. Se eu troco por qual motivo, é uma preposição com um pronome interrogativo. Logo, não deveria ter esse acento, esse primeiro porquê. Letra B, comprar de forma compulsiva na Black Friday. Explicamos o porquê. Se tem artigo, é porque depois vem um substantivo. Então, esse porquê aqui é um substantivo. Troco ele todo pela palavra motivo. É esse último porquê. O porquê, este porquê, aquele porquê, meu porquê, tudo palavra, tudo, né, substantivo. Porquê que funciona como a palavra motivo. Então está incorreto, porque deveria ter o acento. Letra C, Black Friday, compramos de forma compulsiva. Por quê? É uma pergunta, né? Compramos de forma compulsiva. Por qual motivo? É essa estrutura vindo no final da pergunta. Se é no final da pergunta, está correto, porque é esse porquê separado e com acento. Então, a opção correta é essa letra C. E a D, por que compramos compulsivamente na Black Friday? Por qual motivo compramos compulsivamente? Seria também, né, o primeiro porquê. Então, tá aí. Primeiro porquê seria separado e sem acento. Então, a resposta correta é a letra C. Número 2. Em determinado segmento do texto, propositalmente foi inserida uma crase. Acento grave, né? Em contradição, ou seja, erroneamente foi inserida uma crase, em contradição ao recomendado pela norma culta da língua portuguesa. Assinale a alternativa que o reproduz. É para achar então a opção que está com erro de crase, erro de acento grave, né? Crase é o fenômeno fonético e acento grave é o nome do acento, né, que representa esse som, acento agudo virado para a esquerda. Letra A. As aglomerações de consumidores dispostos a lutar. De cara já posso marcar essa aqui. Por quê? Porque antes de verbo não se usa acento grave. Então, essa aqui é a resposta incorreta. Letra B. Ir às compras. Quem vai a algum lugar. Esse ir rege a preposição a. Pede a preposição a. E compras é um substantivo feminino no plural. Então, aceita o artigo feminino no plural as. Se eu tenho a preposição com artigo, então eu tenho o as com acento grave. A mais as. Tá certo. Letra C. A redução das taxas. Se limitar à análise. O que se limita a alguma coisa. Mesma coisa. O verbo limitar rege a preposição a. Análise é um substantivo feminino no singular. Aceita o artigo a. Logo, se eu junto esses dois as, eu tenho o a com acento grave.
Letra D, menos consumidores passivos. Vulneráveis às estratégias. Quem é vulnerável? Vulnerável a alguma coisa, novamente. Vulnerável a. Aqui é um adjetivo, é uma regência nominal, não é do verbo, como ocorre nas anteriores. É uma regência do nome, do adjetivo. Pede a preposição a. Quem é vulnerável a. Intuitivamente já vem a preposição a. E estratégias é um substantivo feminino no plural, aceita o artigo as. Então, se tem os dois juntos, eu tenho o as com acento grave, também está correto, beleza? Número 3. Sobre a mania por compras, o texto nos traz a seguinte informação. Então, aí é para marcar a opção correta de acordo com o texto. Letra A, o psiquiatra Emil Kraepelin, não sei a pronúncia adequada, no ano de 1924, definiu-a como oniomania. Vamos ver lá no texto. Cadê o nome do rapaz? Cadê? Tá aqui. Emil Kraepelin definiu como mania por compras ou oniomania. Certinho. O que está errado é isso aqui, ó. Não foi em 1924, foi em 1915. Então, resposta aqui na letra A está incorreta porque ele trouxe 1924. Letra B, só nome complicado, né? Euger, Bloyer, não sei se alguém souber aí essa pronúncia, não sei nem de que língua é isso, se é alemão. Considerou um impulso incontrolável, derivado de tendências cleptomaníacas ou piromaníacas. Bem, vamos ver se esse Euger considerou um impulso incontrolável, né? A mania por compras como impulso incontrolável derivado, esse é o segredo dessa questão, derivado de tendências cleptomaníacas. Cadê o nome do segundo rapaz? Está aqui. Eugen Blauler, nossa, definiu comprar em excesso como um impulso incontrolável por compras. Tá certinho por enquanto, impulso incontrolável por compras. Loucura impulsiva, juntamente e não derivado, juntamente com cleptomania. Então, na letra B ele diz, né, que é derivado, só que não é derivado, é em conjunto, né? Letra C. Não é um problema adstrito exclusivamente à contemporaneidade. O que é contemporaneidade? É atualidade, né? Contemporâneo significa atual, aquilo que é da nossa época, da época presente. E aí ele diz que não é um problema adstrito exclusivamente à contemporaneidade. Vamos lá. Ou seja, não é um problema atual, é um problema antigo. E está aqui. Não é novo. O problema de comprar em excesso não é novo. Já lá em 1915, 1924, então não se refere apenas ao ano atual, à década atual. Tá aqui. Então, resposta está certa aqui, letra C. É isso mesmo. Não é um problema adstrito à contemporaneidade. Letra D. Ao ser incluída nos manuais de diagnóstico, aqui ele diz que é incluída nos manuais. Vamos ver se realmente é incluída nos manuais. Cadê os manuais? Está aqui. Não ter sido. Apesar de não ter sido incluída nos manuais, então não foi incluída. Está incorreta essa alternativa, letra D. Logo, realmente correta a letra C. De cascadura, de cleptomania, de casa, de canguru, beleza? 4. Leia atentamente as sentenças abaixo. Aí eu não vou ler, porque eu quero ganhar tempo, já quero ver enunciado logo o que ele está pedindo, que aí quando eu for ler, eu já sei o que procurar. Os elementos sublinhados em 1 e 2 no contexto em que estão inseridos denotam. O que é denotar? É representar, é dizer. Denotação significa literariedade, conotação, né? Figuratividade. Número 1. Lutar para conseguir os melhores descontos e ofertas. Como é que eu faço essa questão? Ele traz aqui diversos sentidos para essas palavras sublinhadas. A primeira palavra é uma preposição para, a segunda palavra é uma palavra denotativa de inclusão. Até. E qual o sentido desse para no contexto? Vamos tentar fazer por substituição por outras palavras padrões. Lutar para conseguir os melhores descontos. Lutar
A fim de conseguir, eu posso trocar esse para por a fim de conseguir, ou para que consiga, com o intuito de conseguir. Tem esse sentido. Logo, tem a intenção de trazer finalidade, lutar com o fim de conseguir. Logo, tá aqui, finalidade. Já posso marcar a letra B sem precisar ver a número 2. Vamos ver apenas para confirmar. Neste ano, há entre as ofertas até novos produtos. Vamos confirmar que é inclusão? Vamos trocar pela palavra inclusive. Inclusive, novos produtos. Logo, ideia de conclusão se encaixa perfeitamente na número 2. Resposta, letra B de boro. Letra B de berílio. Nossa, tô bom em química. Número 5. Vem aí um trecho, eu já olho esse enunciado grande assim, já falando, não vou ler isso de cara não, quero ver o enunciado. Do trecho em questão é possível inferir que, inferência quer dizer interpretação, quer dizer achar o sentido que está representado na frase, né? Isso é inferir. Não necessariamente vai estar escrito, mas é possível deduzir. Agora eu leio o enunciado. No entanto, os limites que separam os consumidores comuns daqueles que compram de maneira patológica não estão claros e sua delimitação arbitrária. O que é arbitrária? É ao léu, é sem ter um embasamento. E sua delimitação arbitrária de diagnóstico perpetua, ou seja, mantém, continua, fortalece o mito de que a cura será mais fácil com tratamentos psicofarmacológicos. Então, resumindo, palavras-chave aí. Limites que separam os consumidores comuns, né, de maneira não estão claros. Os limites não estão claros. E a sua delimitação, né? Delimitação de quê? Desses limites, a diferença entre consumidores patológicos e não patológicos, essa delimitação, qual a diferença de um para outro, ela é arbitrária, ela não é tão objetiva, tão verificável, tão precisa. Então isso mantém o mito de que a cura será mais fácil com tratamentos. Ou seja, se eu não sei se está sendo apenas se é uma doença ou se é um comportamento mais saudável, né? Então vamos jogar remédio aí para ver se diminui de qualquer forma. Então acaba vendo o remédio como uma opção para pessoas que possam ter realmente uma questão aí psicológica associada, né, mais intensa, e outros não, que estão mais dentro aí de um comportamento saudável. Letra A. Uma vez que bem delimitados os limites, não estão bem delimitados. Tá aqui, não estão claros. Então já manda embora essa letra A. Ainda que não bem definidos, tranquilo, os limites que separam os compradores regulares dos compradores compulsivos, uma vez que o diagnóstico se dá de forma arbitrária, sim, tá aqui, delimitação arbitrária de diagnóstico, tá certinho por enquanto. É fato inconteste, ou seja, não tem como contestar, que a cura se realizará mais facilmente a partir de tratamentos psicofarmacológicos. Não, pelo contrário, perpetua o mito de que a cura será mais fácil. Então, não é verdade que a cura será mais fácil. Não é fato inconteste. Isso aqui manda embora. Letra C. Não estão bem definidos os limites que diferenciam os consumidores comuns daqueles considerados viciados em compras, e essa delimitação arbitrária eterniza a ideia de que tratamentos psicofarmacológicos facilitam a cura do problema. Certinho. É aquilo que diz lá mesmo, né? Essa delimitação arbitrária, né, não precisa, ela mantém, perpetua, lembra do verbo que aparece lá? Perpetua a ideia de que tratamentos facilitam. Então, resposta correta, letra C. E a letra D? A forma arbitrária com que impuseram os limites que separam os compradores regulares dos compassivos teve o condão de desmistificar. Não desmistificou nada, né? Ele diz que perpetuou o mito. Então, resposta realmente letra C. Número 6, já estamos caminhando bem.
enunciado, primeiro. O trecho manterá o sentido pretendido pelo autor se o elemento sublinhado for substituído por... Sublinhado aqui é um mais. Olha que bonito. O mais é uma conjunção coordenativa adversativa. Esse mais... o mais. O que eu acabei de falar foi sobre mais. M-A-S. Ele sozinho, isolado, pego o mais e escrevo aqui, ó, mais, conjunção coordenativa adversativa. Porém, esse mais ele pode vir associado a algumas outras palavras que vão mudar o seu sentido no todo. Vamos ver essa frase. A perda de controle nas compras pode ser considerada não apenas um problema individual, mas um sintoma de problema social. Esse mais aí está com sentido de oposição, ou seja, no seu sentido mais conhecido da palavra mais, de fazer uma adversidade, né? Está se opondo? O sentido, a perda de controle nas compras pode ser considerada não apenas um problema individual, mas um sintoma de um problema social. Está se opondo à ideia? Ou até pode parecer, porque ele está aqui trazendo individual e depois aqui social. Só que ele não está contrapondo o problema, não está dizendo que não é um problema. Esse individual é o adjetivo, mas a palavra mais importante aqui é problema, é o substantivo. Não apenas um problema. E ele está dizendo que não é problema, depois do mais vem essa ideia? Não está dizendo que não é problema. Pelo contrário, ele está aumentando o problema. Não é só um problema individual, mas também é um problema social. Aqui é uma adição de ideias. E esse mais ele está associado com esse não apenas. É o que ocorre na locução conjuntiva aditiva. Não só, né, vem associado com essas palavras, não só, vírgula, mas também. Não só foi à praia, mas também foi ao shopping. Não só mentiu, mas também falsificou. Então é uma adição de ideias. Esse mais associado com essa estrutura, ele vira uma locução conjuntiva aditiva. Ele não vai ser visto de forma isolada. Então, qual é a opção que mais se assemelha com essa ideia de adição de ideias? Talvez? Não, talvez é dúvida. E não é negação. Jamais esse não de negação viraria, né, a oposição de ideias, seria contradição. Jamais a ideia de tempo, negação. E a letra D? Aí sim, como também. Não apenas um problema individual, como também um sintoma social. Letra D. Número 7. Avalie a substituição dos elementos sublinhados por um pronome oblíquo. Essa aqui é uma das questões mais difíceis da prova. É questão que envolve não só conhecimento de pronome oblíquo, de conhecer os pronomes oblíquos, mas também envolve conhecimento de colocação pronominal, como que é a utilização dos pronomes junto ao verbo, próclise, mesóclise ou ênclise. E envolve conhecimento também de sintaxe. Saber se esse pronome oblíquo utilizado é um pronome de objeto direto, o a, os e as, ou se é um pronome de objeto indireto, lhe, lhes. Vamos ver o enunciado. É válido afirmar que foi realizada em consonância com a norma culta, dentro das regras gramaticais, né? A substituição dos elementos sublinhados por um pronome oblíquo. Bem, como explicar esses níveis de consumo? Repara que tem aqui um advérbio interrogativo, da ideia de modo. Qual modo posso explicar? De que forma posso explicar? Interrogativo porque vem de uma interrogação. Quem explica, explica alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Pede um objeto direto. Se pede um objeto direto, cadê esse objeto direto? Está aqui. Esses níveis de consumo. Como explicar isto? Não vem com preposição entre o explicar e o isto. Se não vem preposição, é objeto direto. O pronome pelo qual eu vou trocar o objeto direto, pronome oblíquo, que são pronomes oblíquos átonos. Me, primeira pessoa, te, segunda pessoa, terceira pessoa, se, o, a, lhe,
Primeira do plural, nos. Segunda do plural, vós. E terceira do plural, se, os, as, lhes. O, a, os e as, terceira pessoa do singular e plural, eu substituo por objeto direto. E o lhe e lhes, objeto indireto, exclusivamente para a pessoa, beleza? Então, tá aqui. Objeto direto. Se é objeto direto, substituo pelo pronome oblíquo o, porque é masculino, né? Níveis aqui na palavra masculina. E está no plural, então os. Como explicar os. Esse elemento sublinhado é o objeto direto de explicar. E eu vou substituir isso tudo pelo os. E aí vou ter que fazer a ligação dele com o verbo explicar. O verbo explicar está no infinitivo. O verbo, quando termina em sai bem feio isso aqui, né? Vamos corrigir esse R para ficar bonitinho. Bom. Realçar, não, quer desenhar. Explicar. Pronto. Quando o verbo terminar em R, S e Z, eu tiro esse R, S, Z, coloco um hífen e acrescento um L junto ao O, junto ao A, os e as. Como aqui tem que entrar o os, então, os. Como explicar, sai o R, ó, R, sai o R, entra o hífen e entra o los, como ocorre justamente aqui. Como o explicar virou, né, uma oxítona, eu conto até aqui, oxítona terminada em A, entra o acento no K. Como explicá-los? Tá, Fábio, até aí, tranquilo. Mas será que é só isso a questão? Aqui envolve, poxa, o explicá-los está com los depois do verbo. Só que o como é um advérbio interrogativo. Advérbio é o chamado fator proclítico. O que é fator proclítico? É quando a palavra ela chama o pronome para perto de si. O pronome que vem junto ao verbo. E aí esse pronome vem antes do verbo. Só que como aí entra uma exceção nesse caso. Qual é a exceção? Verbo no infinitivo não flexionado. É o que ocorre com explicar. Infinitivo não flexionado. Como está com esse tipo de verbo, é facultativo eu usar a próclise ou a ínclise. O que é a ínclise? É quando o pronome vem aqui, ó, certinho, depois do verbo. E a mesóclise é quando ele vem no meio do verbo. Explicá-lo-ei, né? Vem com verbos no futuro. Explicá-lo-ia. São usados com verbos no presente, no futuro do presente e do pretérito. Beleza, então aqui está certinho. Os, para objeto direto. Los, com a inclusão do L, porque o verbo termina em R. E ênclise, porque, como é verbo no infinitivo, mesmo com fator proclítico, eu posso usar a ênclise. Difícil, né? Número 2. Os limites que separam os consumidores. Deixa eu apagar isso aqui para a gente conseguir fazer a explicação da letra B. Letra B não, né? Número 2. Número 2. Os limites que separam os consumidores comuns daqueles, tá? Que separam os, é o termo sublinhado. Esse termo sublinhado também é complemento do verbo separam. Quem separa, separa alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Não pede preposição. Que coisa é essa? Os consumidores comuns. Esse os consumidores comuns é o objeto direto desse verbo transitivo direto. Se é objeto direto, eu vou trocar pelos pronomes oblíquos átomos ou a, os e as. Como o consumidor está no plural, então vai entrar igualmente o pronome os. Esse os eu tenho que ligar ao verbo separam. Separam. Separam os. Ué, mas está estranho, separam os. Sim, quando ocorre esse tipo de verbo, terminado em M ou terminado em AT ou o que eu vou fazer? Lá quando terminava em R, S e Z, eu tirava o R, S e Z e acrescentava o L. Aqui, quando terminar em M ou um AT ou O e acrescentar o os, eu coloco um hífen e o N junto ao os. Então fica separam-nos.
separam-nos. Tá aqui, beleza? Então vamos ver se está certinho isso. Os limites que separam-nos, certinho, tá aqui. Os, objeto direto, N porque o verbo termina em som nasal. Agora temos a questão do que? Se esse nos ele está usado de forma correta na posição do verbo. Ele está no final do verbo, ele está numa posição enclítica. Porém, os limites, os quais separam, esse que, quando troco por os quais, é um pronome relativo. O pronome relativo é fator proclítico, ou seja, obriga a esse pronome vir antes do verbo, vir próximo ao pronome, ou seja, próclise. Então, deveria ser, de acordo com a norma culta, os limites que nos... Não, na verdade que os, né? Porque o nos só entrou por causa do M. Os limites que os separam daqueles que compram. Então, essa aqui está incorreta. Não por não estar sendo utilizado o pronome adequado, mas porque ele está na posição inadequada segundo a norma culta. Por enquanto, só a número 1 está adequada. Número 3. Um diagnóstico simplesmente rotula esse padrão. Quem rotula, rotula alguma coisa. Verbo transitivo direto. Pede um objeto direto. Que objeto direto é esse? É um diagnóstico rotula isto, rotula esse padrão. Então, esse padrão aí é o objeto direto. Se é objeto direto, entra o pronome o. Aqui no singular, porque padrão está no singular, né? Que é o núcleo aí do objeto direto. Rotula o. Vamos ver agora como que eu uso esse o junto ao verbo. Tá aqui, ó. Rotula esse padrão, simplesmente o rotula. Aqui ele utilizou o antes do verbo. A gente já viu que tem que trocar por o, tá certinho. Agora, ele vem antes ou depois do verbo? O rotula ou rotula-o? Bem, temos aqui um advérbio. Simplesmente, terminou em mente, é advérbio. Advérbio também é fator proclítico, ou seja, obriga o pronome a vir antes do verbo, mais próximo desse fator proclítico. Então, aqui está sendo utilizado adequadamente, simplesmente o rotula e não rotula-o. Número 3, ok. E a número 4, o objetivo final da economia para garantir o crescimento constante. Quem garante, garante alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quem garante, garante isto. O objeto direto. Então vai ter que entrar aí também o objeto direto o. O no singular, porque crescimento também está no singular. E aí, com o verbo no infinitivo, ó, garantir, para garantir. Com o verbo no infinitivo, eu posso utilizar a ênclise tranquilamente. Mas tem a preposição aí. Essa preposição não é fator proclítico. Só seria obrigatória a próclise se fosse um infinitivo flexionado, né? Para o garantirem. Então, número 4 está correta. São 3 as alternativas corretas. É válido afirmar que foi realizado em consonância com a norma culta em 3 proposições. Está aqui, letra C. Número 8. Analise as afirmações feitas sobre o texto. Você já leu o texto, né? Vai conseguir lembrar aí bem as ideias de cada opção. Número 1. Fazer compras pode funcionar como uma estratégia para regulagem do humor. Sim, vimos que isso apresenta lá em cima. Mas tão somente para os compradores considerados compulsivos. Somente para os considerados compulsivos. Vamos ver lá no texto. Tá aqui. Para muitos consumidores, ó, com ou sem problemas, ir a compras, as compras como uma estratégia de enfrentamento para regular nosso humor. Então, com ou sem problemas, está incorreto ele afirmar que apenas para os considerados compulsivos. Número 1, incorreto. Número 2, o economista Victor Lebow avalia que o consumismo é hoje um estilo de vida. As marcas competem para vender mais e consumidores para comprar mais. Por isso mesmo, a perda de controle nas compras pode ser considerada um problema social e não meramente particularizado. Vamos ver se ele diz isso.
Vitor. Cadê o Vitor? Vitor. Tá aqui embaixo o Vitor. Cadê o Vitor? Vitor. Tá aqui, na minha cara. Segundo o economista Vitor Lebon, o consumismo se converteu em estilo de vida, tá certo? É o que ele fala, estilo de vida. A perda do controle nas compras pode ser considerada não apenas um problema individual, mas também, como também, um sintoma de um problema social. É isso aí. Então essas duas opções estão adequadas. Tá aqui, estilo de vida, por isso um problema social. 2, ok. Não, ok. Tá certo, verdadeiro. Número 3. Os custos derivados da maximização das marcas de lucro refletem-se na degradação ambiental e precarização das condições de trabalho. Isso, degradação ambiental. Tá aqui. Além disso, os custos derivados da maximização das marcas de lucro produzidas mais rápido e barato estão se tornando cada vez mais, tanto em termos de precárias condições de trabalho, quanto em termos de grave deteriorização ambiental. Então, isso aqui está correta, de acordo com o texto. Correta. Número 4. A redução das taxas de compras compulsivas deve se restringir à análise. Diz que deve se restringir à análise de casos individuais passíveis de tratamento medicamentoso, não, isso diz que é o contrário, né? Pois estratégias que abrangem a sociedade como um todo podem impactar sobremaneira os índices de consumo global, o que inexoravelmente acarretará a pauperização econômica, ou seja, né, a tornar mais pobre, né, a economia. Vamos ver se é isso que diz? Não diz nada disso no texto. A redução das taxas de compras compulsivas não pode se limitar à análise e tratamento de casos individuais, mas também de determinações sociais de consumo. Diz o contrário, né? Que tem que ser social, não apenas individual. E não fala nada sobre pauperização. Então, a número 4 está incorreta. É apenas a 2 e a 3. Resposta, letra B. Letra B. Número 9. Analise cada um dos períodos a seguir no que concerne a regência verbal. Foi realizada de acordo com o prescrito pela norma culta os períodos contidos em, ou seja, qual que está de acordo com as regras gramaticais. Prefiro, assistimos, informamos e permitiram. São os verbos que se apresentam a nós. Regência de preferir. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Então, objeto direto com objeto indireto regido pela preposição a. Prefiro teatro a cinema. Então, OD, teatro, e OI, cinema, regido pela preposição a. Não entra o do que. O do que ele é informal. Assistimos um espetáculo. Existem aí três tipos de assistir, na verdade. Assistir, que significa residir, morar. Aí é a preposição em, residir e morar. Existe, né, no caso, o verbo intransitivo, eu assisto em São Paulo, eu resido em São Paulo. Existe o assistir de ajudar, verbo transitivo direto, o médico assistiu o doente, então pede um objeto direto, né, o doente. E existe o assistir de ver, né, verbo transitivo indireto, pede a preposição a. Assistir ao filme, assistir ao jogo. É esse sentido aí do número 2, assistir a um espetáculo. Esse um é um artigo de espetáculo, então deveria estar aqui um a preposição a. Assistimos a um espetáculo. A 2 está incorreta. Número 3, informamos o ocorrido a gerente do banco. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Pede o objeto direto a alguma coisa e o objeto indireto a alguém. Então, alguma coisa está ali. O ocorrido, o objeto direto. Informamos o ocorrido. A gerente é a pessoa. Então, informamos a alguém. Preposição a. Gerente aqui, né? Ele é passível do artigo a, porque é um substantivo aí que, né, é comum de dois gêneros. A gerente, preposição a mais artigo a, deveria ter o a com acento grave.
Logo, essa opção 3 está incorreta porque o A não está com acento, como se fosse só um artigo. Número 4. O empenho nos estudos e a leitura atenta do material didático permitiram-lhe ser aprovado no concurso. O empenho e a leitura é sujeito composto, por isso que o verbo está no plural. Essas coisas permitiram. Quem permite alguma coisa a alguém também. Verbo transitivo direto e indireto. Pede um OD mais um OI. Qual é o OD? É a parte sem preposição. Quem permite alguma coisa. Que alguma coisa é essa? É o ser aprovado. Permitiram ser aprovado a ele. Permitiram a ele ser aprovado, ou a ela, né? Permitiram a João, permitiram a Maria ser aprovado. Então temos aqui um OI, ler, e um OD, ser aprovado. Esse OI, lembra, pronome oblíquo, o, a, os, as, lhe e leis. O, a, os, as para OD, objeto direto, lhe e leis para OI, pessoa. É o que ocorre aqui. OI, pessoa, permitiram a ele ser aprovado. Então aqui esse lhe está sendo utilizado corretamente. Viu? Essa prova aí trabalhou bastante essa questão de pronomes oblíquos e suas funções sintáticas. Uma questão também difícil, questão de regência. Você vê que regência, quando a gente vê em curso, né, quando a gente vai estudar para as provas, é um dos últimos conteúdos a serem vistos. A gente só vê regência depois de ver análise sintática. Por quê? Porque depois de regência, para saber crase, precisa de regência. Para saber bem função sintática, precisa entender regência, né, transitividade verbal. E alguns verbos eles vão ter o seu, na sua variação de sentido, mudança de transitividade, mudança de uso ou não da preposição, como ocorre aí com o verbo assistir. Vimos que temos 3 sentidos, né, para assistir. Cada sentido vai pedir uma preposição diferente, ou seja, requer um conhecimento gramatical, né, morfológico e sintático anteriores para o estudo da regência verbal, verbal e nominal. Por isso que acaba sendo um pouquinho difícil. Mas não é assim, nossa, eu nunca vou aprender. Porque geralmente nas provas de concurso aparecem esses verbos mais comuns de serem trabalhados em concurso, que são esses, justamente esses que aparecem aqui: o preferir, o assistir, o informar. São verbos que têm essa regência variada e aparecem bastante. Então é uma teoria que é fechada, é uma teoria que, uma vez que você conhece os pré-requisitos, né, morfologia e sintaxe, você consegue estudar regência verbal e nominal de uma forma bem concisa, bem fechada, e assim o aprendizado, né, a assimilação fica muito mais fácil. Então a número 4 está correta aqui, né? Permitiram alguém alguma coisa. A número 1 aqui ela não está correta. Prefiro teatro a cinema, né? Eu coloquei aqui um círculo como se estivesse correta, mas não está. Correta mesmo só a número 4. Todas as 3 anteriores apresentam um erro de regência. Logo, resposta aqui apenas uma proposição. Letra A. Número 9, letra A. Somente a 4. Número 10. Tendo por base as normas que regem a concordância verbal para o sujeito composto, assinale a alternativa em que ocorreu desvio da norma culta nesse tocante. Concordância verbal é um assunto difícil, é um assunto que tem muitas regras, muitas. Geralmente ele é visto também de forma bem isolada, após sintaxe também. Por quê? Porque envolve identificação de sujeito. E para identificar sujeito, às vezes não vai ser tão simples numa frase como João jogou futebol, mas o sujeito ele pode vir posposto, ele virá com adjunto adnominal, né? Como palavras, né? Alguns de, ou filho do meu pai. Então coletivo, né? Uma colmeia, um aposto pode vir junto ao sujeito. Então tem várias regrinhas, aí, várias opções em que o sujeito pode aparecer, que complica a concordância. E aí não tem para onde correr, é memorizar a regra. É memorizar a regra de concordância verbal, assim como a gente faz com matemática, que tem que memorizar a fórmula, em direito, que tem que memorizar alguns artigos.
Nesse caso aí de língua portuguesa, eu tenho que memorizar regras, sim, não tem para onde correr. Letra A. Um toque, um abraço, um beijo reacenderam a paixão adormecida. Repara que aqui há uma gradação. Isso aqui é o sujeito, né? Um toque, um abraço, um beijo reacenderam. Isto reacendeu. Esse sujeito ele tem 3 núcleos, 3 substantivos: toque, abraço e beijo. Cada núcleo aqui ele tem uma gradação de contato. Toque é menor que abraço e abraço é menor que beijo. Então aumentou o tipo de contato. Isso é uma gradação dos núcleos do sujeito. Quando há essa gradação, há a possibilidade de usar o verbo no singular ou no plural. Então aqui é facultativo. Se está no plural, não tem problema, pode continuar no plural. Então a número 1 está correta, ele quer a incorreta, onde tem desvio. Letra B. Ocorreram queda do valor do dólar e alta significativa dos índices Bovespa, o que animou o mercado financeiro. Temos aqui um verbo no plural, ocorreram. Se está no plural é porque o sujeito tem que estar no plural, ou ser um sujeito composto. Quem é o sujeito de ocorrer? Aí te pergunta o verbo. O que ocorreu? Né? O que ocorreram? Vem como resposta queda do valor do dólar e alta significativa. Então, um sujeito com um núcleo com outro núcleo, o sujeito com 2 núcleos, 2 substantivos. Então, queda e uma conjunção ligando os núcleos do sujeito, alta, ocorreram. É como se eu falasse: João e Maria chegaram. Queda e alta ocorreram. O sujeito está posposto. O que é isso? Está após o verbo. Não tem problema. Esse verbo pode ficar no plural, né? Continuar no plural. Ele pode concordar com o mais próximo ou pode ir para o plural, na regra de sujeito posposto lá em concordância verbal. Como aqui está no plural, está correta essa letra B. Então a B e a A estão corretas, né? Ele quer a incorreta. Letra C. Fazer afirmação falsa ou enganosa e omitir informação relevante sobre a natureza e qualidade do produto afrontam. Verbo no plural. E temos aqui o sujeito. Quando eu pergunto quem afrontam ou o que afrontam, vem como resposta o fazer afirmação falsa e omitir informação relevante. Também é um sujeito composto. Esse sujeito tem 2 núcleos, o verbo fazer e o verbo omitir. Por isso aí são chamadas orações subordinadas substantivos subjetivos reduzidas de infinitivo, porque o sujeito ele é composto de 2 orações e essas orações são com o verbo no infinitivo. Então tá aqui, esses 2 núcleos são o sujeito do verbo afrontar. Concordância está correta, porque é um sujeito composto vindo antes do verbo. O verbo vai para o plural. Mesmo assim, até porque tem... ele poderia vir no singular? Poderia, porque fazer afirmação falsa e omitir informação relevante são considerados sinonímia ou de sentido parecido. Quando ocorre isso, os sujeitos têm núcleos que são sinonímeis ou têm sentido muito próximo, é opcional o verbo ficar no plural, né, concordando com o sujeito composto, ou ficar no singular. Por quê? Pela sinonímia, assim como ocorre lá com a gradação, como se fosse uma palavra apenas. Então aqui está correta, verbo no plural. Letra D. Sua tristeza era tão profunda que passeios, festas de reunião com amigos, nada o alegrava. Quando aparece o aposto resumitivo, o verbo ele fica no singular. Quem é o sujeito? É isso aqui, sua tristeza... Não, festas, sua tristeza era tão profunda que passeios, festas, reunião com amigos o alegravam. Isso aqui seria, se não tivesse a palavra nada, o verbo estaria certo, alegravam. Passeios, festas, reunião com amigos o alegravam, alegravam alguém. Então, sujeito composto de núcleos, passeios, festas, reunião, 3 núcleos. Esse sujeito composto seria o motivo para o verbo estar no plural. Porém, como aqui vem um aposto, o que é aposto resumitivo? É um pronome indefinido que resume palavras, substantivos que vieram antes. É o que ocorre aqui. Passeios, festa, reunião com amigos. Nada o alegravam. Tudo o alegravam. Isso o alegravam. Beleza? Então, quando vem esse tipo de estrutura, esse aposto resumitivo, o verbo fará concordância com ele.
Ou seja, se o oposto resumitivo é a palavra nada, que está no singular, o verbo deve ficar no singular. Nada ou alegrava. Beleza? Então, a resposta é a letra D, porque é a resposta que apresenta desvio. Pode dar uma lida aí também nesse texto aí. Agora o próximo para resolvermos as duas últimas, 11 e 12. A 11 é bem simples, não precisa de texto, né, de retomar o texto. A 12 que teremos que retomar o sentido. 11. Há no texto um vocábulo que deixou de ser acentuado em virtude das modificações introduzidas pela mais recente reforma ortográfica da língua portuguesa, ou seja, o novo acordo, né? Novo acordo ortográfico. Essa palavra, ou seja, que deixou de ser acentuada, aqui deixou de ser acentuada, está inserida no fragmento transcrito em qual alternativa? Letra A. Lembre-se de quando frequentou a escola básica e traga de volta as imagens dos professores que mais marcaram a sua vida de estudante. Não apresenta nenhuma palavra que deixou de ter acento. Letra B. Professores que emitiram ideias agressivas e preconceituosas. Está aqui, ideias. Ideias possui o ditongo ei. Essas palavras que possuem o ditongo ei, el, ioi, abertos e tônicos em paroxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima. Antes dessas palavras apresentavam acento. Epopeia, centopeia, alcaloide, tabloide. Essas palavras tinham acento agudo nessa sílaba tônica, nessas palavras paroxítonas. Aí perderam. Então, ideia, alcaloide, não tem mais esse acento aqui que tinha antes. Então, perdeu um novo acordo. Ah, mas nenhum el, e e oi tem acento? Tem em oxítonas. Cowboy, corrói, mausoléu. Aí sim, oxítonas, quando a sílaba tônica é el, e e oi, tem acento. Paroxítonas, perdeu o acento. Letra C, então está aqui, resposta à letra B. Letra C, é um trabalho de responsabilidade da instituição escolar, de formar e atualizar o conhecimento teórico, não tem nenhuma palavra que perdeu. Durante o fechamento das escolas na pandemia, grande parte dos professores precisou usar seus recursos, também não tem nenhuma palavra que perdeu. É uma das questões mais fáceis, né, a 11 dessa prova. Número 12, segundo Roseli Saião, letra A. Presentear o professor é uma das formas mais dignas de homenageá-los. Vamos ver o que diz lá no texto. Não basta ter enviado a ele, a ela, por meio de filhos, um presente para comemorar o seu dia. Então, não basta. Se não basta, é porque dar presente não é uma das formas mais dignas. Então, letra A está incorreta. Letra B. Temos a tendência de manter na memória apenas os professores mais amigáveis, excluindo de nossas lembranças aqueles que considerávamos bravos e injustos. Vamos ver, podemos até lembrar de professores que emitiram ideias agressivas e preconceituosas, não é? Então tá aqui. Essa aqui diz que nós lembramos de todos os tipos de professores. Então está incorreto ele afirmar que exclui os bravos e injustos, né? Virão imagens ou cenas dos professores que foram considerados bravos e exigentes. Então, também é para comprovar que a B não está correta. Letra C. Todos os tipos de professores agregam nessa formação, inclusive aqueles que não agiram adequadamente, pois acabaram por se constituírem em contra-exemplos. É exatamente isso que traz aqui. Pois é, há professores de todos os tipos e todos eles contribuíram. Alguns se tornando contra-exemplos. Então, letra C está correta. E a letra D? Trabalhos burocráticos como dirigir no sistema resultados de avaliação, digitar, né? Resultados de avaliação e frequência não interferem na preparação. Diz que não prejudica, né, a aula, o trabalho. Antes disso, fazem parte da tarefa. Aqui diz o contrário, né? Diminuição de trabalhos burocráticos. É justamente isso. Passam horas digitando resultados, avaliações e blá 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 blá. Horas preciosas, então prejudica, né, a composição das aulas. Resposta letra C, número 12. Então é isso, pessoal. Prova comentada, corrigida. Se inscreve no canal, compartilha, dá um curtir aí e
tenha bons estudos, né? Que eu possa aí conseguir, Deus possa me permitir continuar te ajudando cada vez mais e Deus possa te ajudar a estudar com empenho, dedicação, inteligência e sabedoria para você conseguir essa aprovação, esse resultado positivo. Estou aqui torcendo por você. Grande abraço, até a próxima.